Junho de 1822. Enquanto Salvador vivia sob o terror militar do general português Madeira de Melo, que ocupava as ruas com armas para calar as instituições baianas, o recôncavo respirava rebeldia. A independência do Brasil não nasceu de um momento pacífico ou isolado às margens do Ipiranga. Ela foi pavimentada aqui, na vila de Nossa Senhora da Purificação e Santo Amaro. No dia 14 de junho de 1822, os vereadores da Câmara Municipal de Santo Amaro assinaram uma ata que desafiou a coroa portuguesa. Para entender melhor essa história do 7 de setembro, que começa de verdade em Santo Amaro da Purificação, conversamos com a historiadora, a professora Ilmara Cecília. A história tradicional conta muito do 7 de setembro. Mas a verdade é que os fatos históricos começaram bem antes disso, no 14 de junho, aqui em Santo Amaro. O que aconteceu aqui na Câmara Municipal? Exato, Magno. No 14 de junho, na Câmara Municipal de Santo Amaro, onde estamos aqui em frente nesse momento, ocorreu a ata de vereação, né? Que foi esse encontro dos políticos da época, a elite, na verdade, que já tinha determinado de forma corajosa e pioneira, né? A questão não é, eu tenho falado muito isso, não é sobre protagonismo, é sobre pioneirismo, na verdade. E naquele momento, na ata do 14 de junho, Santo Amaro declara apoio incondicional a Pedro I. Independente de quem fosse entrar na luta, Santo Amaro já estava dizendo que ou a gente vai ser um povo soberano, ou a gente não vai ser mais parte desse povo, porque Santo Amaro estava, inclusive, disposto a se separar do resto do país. De tão determinado que Santo Amaro estava nesse apoio a Pedro I. Então, o pioneirismo é nosso. Mas, naquela época também, Cachoeira não entrou de cara nessa briga junto com Santo Amaro, São Francisco do Conde, hoje Salbara, que antigamente também pertencia a Santo Amaro, e outras cidades do Recôncavo. O que é que os fatos históricos hoje, que vocês estudam, traz a respeito de Cachoeira não ter aceitado de imediato participar? Recentemente tivemos acesso a algumas documentações que estão lá, público, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que quem me apresentou foi a doutora Patrícia, da UFRB de Cachoeira, e a professora doutora Patrícia me traz essa documentação que nos revela que Cachoeira, em verdade, ainda estava meio que em cima do muro, né? Parece que ainda em uma relação amistosa com as tropas portuguesas, e, na verdade, é Santo Amaro que aperta o cerco, né? Quando toma essa decisão no 14 de junho. O pessoal de São Félix, os são-felistas também pressionaram muito Cachoeira. E no momento em que Cachoeira se vê diante do conflito, é que eles ficam sem ter o que fazer. E se não fosse Santo Amaro e São Francisco do Conde a chegar naquele momento para dar aquele apoio armamentista, Cachoeira estaria em maus lençóis e a gente também. Porque Santo Amaro, São Francisco, Salbara, como você bem falou, seriam tidos como traidores da pátria. Então, é sobre isso que a gente está falando. Além de ter sido pioneira, Santo Amaro, Salbara, São Francisco, e naquele momento do 25, a data do 25 de março, de junho, que é o que eles tanto comemoram, em verdade só acontece porque a gente fortaleceu a luta, senão eles estavam perdidos. Quem chega lá com a força armamentista para ajudar e defender e expulsar as tropas portuguesas que estavam ali no navio de guerra no Paraguaçu é Santo Amaro e São Francisco do Conde. E que essa ata que Santo Amaro assina, na verdade, ela vem dias depois de Salvador ficar de mãos atadas, né? Quando as tropas portuguesas invadem a capital, hoje a capital baiana, e acaba deixando Salvador de mãos atadas. Santo Amaro toma essa atitude de coragem. O que de fato tínhamos nessa ata? O apoio a Dom Pedro. Porque lá no 9 de janeiro ele declara que vai ficar no Brasil, né? Que ficou conhecido como o Dia do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu digo povo que eu fico. Só que Dom Pedro fica como um ato de rebeldia. Dom Pedro ali contraria a ordem da coroa que mandava que ele retornasse para ele assumir o reinado em Portugal. E ele não quer, ele quer ficar aqui, porque se ele volta para Portugal, ele seria só um príncipe. Aqui, se ele fica e declara a independência, ele seria imperador. Não teria ninguém acima dele. Então tinha esse interesse também, né? A gente não pode ficar romantizando a história e achando que todo mundo é herói porque é bonzinho. Não é bem assim, a gente tem que enxergar a realidade. E o que acontece aqui é justamente esse apoio na ata, o que vai contar como o grande diferencial, é o apoio a Pedro. É Santo Amaro que diz, eu vou lhe apoiar. Dê no que der, eu estou com você. E aí depois acontecem os apoios das outras províncias. Mas o grande marco histórico do 14 de junho foi esse apoio prioritário, né? O pioneirismo do apoio a Pedro. E isso faz toda a diferença.
O 7 de setembro é a data magna, né, que o país inteiro conhece. Mas o que é que dificulta hoje o país todo reconhecer o 14 de junho e o próprio 2 de julho como partes desse 7 de setembro? Perfeito sua pergunta, Magno, porque essa pergunta sua revela o histórico nacional da xenofobia, né? O Nordeste, principalmente a Bahia, o recôncavo baiano, com os seus... Só Santo Amaro tinha mais de cento e tantos engenhos de cana-de-açúcar. Então, por muito tempo, nós fomos, de fato, o epicentro da economia do país. Em dado momento da história, quando principalmente a cana-de-açúcar começa, os engenhos começam a ir à falência, os olhos do país se voltam para o eixo sul-sudeste. De modo que parece que o umbigo do Brasil se tornou Rio, São Paulo, Minas Gerais, tanto que a gente até hoje não conhece o norte do país, por exemplo, muito propício o hino do 2 de julho, bem nesse momento. Então, o Brasil é um país de dimensão continental, maior do que até alguns continentes como a Europa. Então, a gente, de fato, é um país imenso. Então, a gente não conhece toda a nossa história. A gente não conhece o norte do país. E esses olhos voltados para um eixo exclusivo, que é o eixo sul-sudeste, tirou de nós esse protagonismo. Que é dizer que o 7 de setembro ele só ocorre por conta da Bahia, por conta de Santo Amaro. Se o Brasil hoje é um país soberano, ele deve prioritariamente a Santo Amaro e o protagonismo é de todo o recôncavo. E mais do que isso, o 7 de setembro ele só se tornou efetivo por conta da Bahia. É a Bahia que expulsa efetivamente as tropas portuguesas do Brasil. Senão, eles poderiam voltar a fazer um contra-ataque e talvez hoje fôssemos ainda como muitos países da África que ainda são colonizados. Seria dois Brasis, né? Um pertencente a Portugal e outro livre de Portugal. E, com certeza, esse livre de Portugal teria sido o primeiro Santo Amaro. Porque na ata do 14 de junho, inclusive, fala isso. Ou Pedro se torna o nosso imperador e nós nos tornamos um país livre da colonização, ou a gente se separa do Brasil. O que é que falta hoje para o Brasil, assim, de fato, ter nos seus livros de história essa parte que não é contada? Projeto político-pedagógico, né? Infelizmente, a educação não é prioridade do sistema de governo conforme ele é no nosso país. Nosso país é um país de herança de escravização de pessoas, onde pessoas negras, por muitas décadas, era constitucional, proibido de frequentar escolas. Educação no nosso país é cara, livro é caro. Educação no nosso país é historicamente feito para as elites. Então, o que falta é esse projeto político governamental, ou o PPP, né? Que é voltado principalmente... O município ele tem essa liberdade de fazer o seu próprio plano de ensino e pedagógico, trazer para a sala de aula a nossa história. Inclusive dentro da Lei 10.639, que é ensino de cultura afro-brasileira e indígena, depois com a 11.645. Porque a gente pode, dentro da regionalidade, efetivar a lei, que já é, há mais de 20 anos, obrigatório, trazendo para a nossa regionalidade, porque Santo Amaro é também povo preto. Então, não falar dessa história é também negar nossas origens. Negar nossas origens é negar nossas raízes. Então, povo sem memória, povo sem história, povo sem raiz, é povo sem pertencimento. Povo sem pertencimento. Então, o que falta é isso. Tornar obrigatório no município. Eu lecionei 10 anos em escolas públicas aqui do município e sempre trouxe por conta própria, não fazia parte do plano pedagógico, eu trazia por conta própria tanto o 14 de junho quanto o Bebê do Mercado. E isso tem que se tornar padrão. Cartilha, livro... autônomo, independente do que vem pelo MEC, é autônomo. A gente precisa resgatar esse senso de povo, de pertencimento, e só pela educação. Tudo começa pela educação. O povo não tem como brigar por aquilo que ele não conhece. Então, a culpa não é do povo. A culpa, como eu disse, é de um sistema que nos torna ignorantes dos fatos. E se a gente desconhece, como é que eu vou brigar por algo que eu não sei? E esses fatos recentes que nós tivemos acesso, que não são recentes, né? Essa documentação que eu tive acesso agora data de 24 de agosto do mesmo ano, de 1822. Está lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Mas aqui no Arquivo Público também temos diversas informações a esse respeito. Eu acho que o que falta mesmo é esse engajamento. De que isso se popularize, você aqui fazendo esse trabalho, nos dando essa mão, fortalecendo, porque só assim, só o povo tomando conhecimento e banhamento do que de fato é a nossa história, a gente cria senso de pertencimento e aí a gente luta, exatamente como a gente fez no 14 de junho. O 14 de junho não é apenas uma data no calendário de Santo Amaro. É a prova documental de que as bases do Brasil livre foram lançadas no recôncavo baiano. Reconhecer o pioneirismo desta ata e a coragem dessa gente é fazer justiça com o passado para entender quem somos no presente.